E aí, chefe? Acontece um monte de problemas na sua fábrica todos os dias. E ainda, o cliente fica te cobrando todos os dias? A sua equipe, ela até sabe o que está ruim e toma as devidas ações, mas os problemas sempre voltam a acontecer, não é verdade? Você sabe como sair dessa? Este é o programa Gestor Valioso. E neste programa, eu ensino você, gestor de fábrica, a se tornar indispensável e assim dobrar o seu salário. O meu nome é Ademar e eu fui gerente de produção na Toyota, onde eu trabalhei durante 21 anos. E neste capítulo, eu vou te contar por que os problemas voltam a acontecer na sua fábrica. Todos os dias, você volta cansado para casa. Já se tornou rotina. Todos os dias, ocorrem vários problemas na sua fábrica e, devido a isso, você não consegue atender os pedidos dos clientes. E o pior, alguns dos problemas estão chegando até o cliente e ele está pegando no seu pé. E este assunto, ele já subiu até a alta direção da empresa e eles também não estão satisfeitos com o seu resultado. Você, você até tem uma equipe boa e dedicada. A equipe se esforça e até consegue achar a causa dos problemas, consegue tomar as ações. Mas as ações que envolvem pessoas, elas não se mantêm, logo se perdem e o problema volta a acontecer rapidinho. É uma sensação onde parece que o cachorro está correndo atrás do próprio rabo e ela nunca alcança ela. E isso é cansativo, ocorrendo todos os dias. E aí, isso te soa familiar? Quando eu trabalhava na Toyota, eu tive a oportunidade de auditar várias empresas e eu sei que esta é uma situação muito comum nas empresas aqui no Brasil. Talvez não tão severa como a que eu descrevi antes, porque em muitas empresas elas acabam construindo linhas de produção com bastante capacidade e assim, mesmo que um problema aconteça, ele consegue não parar o cliente. E para evitar os problemas de qualidade nos clientes, eles acabam fazendo inspeção 200%, 300%, e isso é uma rotina normal das empresas. Mas você, como gestor, você concorda que tudo isso é custo? O produto produzido em uma empresa assim, ela perde a competitividade perante os concorrentes, principalmente os concorrentes internacionais. E infelizmente, eu já vi empresas fechando as portas aqui no Brasil e optando em continuar fornecendo uma determinada peça através da subsidiária que ela possuía lá na Ásia. Mas se a equipe sabe onde está o problema e toma as devidas ações, por que o problema volta a acontecer? Você sabe por que isso acontece? Isso acontece por um simples motivo. O ser humano é procrastinador por natureza. Faz parte do comportamento humano procrastinar. Mas você sabe por quê? Você tem um animal de estimação? Eu tenho 7 gatos aqui em casa. Todos eu adotei quando eram filhotes, gatos de rua, que tiveram pouco contato com a mãe antes de eu adotar. Mas mesmo assim, apesar deles terem passado a grande maioria da vida comigo e com a minha esposa, eles ainda são gatos. Eles possuem comportamentos de gato. É óbvio, não é? Mas quem ensinou isso a eles se eu resgatei eles bem filhotinho, bem pequenininho? E se isso acontece com os animais, por que não aconteceria com o ser humano? Nós, seres humanos atuais, nós somos o Homo sapiens. Nós vivemos na Terra há cerca de 300 mil anos. A civilização moderna teve início onde? Sei lá, lá na primeira Revolução Industrial, que foi lá pelo final do século XIX. Então, temos cerca de 200 anos de modernidade dentro de 300 mil anos de história. Isso quer dizer que a maior parte da história do Homo sapiens foi baseada na caça e na subsistência. Precisava caçar para conseguir a comida de hoje, e para conseguir pegar a caça, precisava ter vigor, precisava ter energia. A comida não era abundante para poder comer a qualquer hora. Então, precisava ter energia para as horas certas e economizar energia quando não precisasse.
Então, economizar energia para ter energia nas necessidades foi um dos fatores essenciais que garantiram a sobrevivência da nossa espécie. Naquela época, provavelmente este ato de economizar energia não tinha um nome, mas hoje nós damos o nome a ele de procrastinação. Estudos dizem que o nosso cérebro está programado para economizar energia. Mas o que é economizar energia? Pensar, pensar gasta energia. Então, muitas vezes a gente faz sem pensar. Se você dirige, você já percebeu que às vezes você está dirigindo e sem você perceber, você já chegou em determinado lugar? Principalmente quando é uma rota que você passa com frequência. A gente brinca que é o piloto automático, mas isso é verdade. O piloto automático entra em ação e o piloto automático economiza a energia do cérebro. Então, em uma empresa é a mesma coisa. O colaborador vai entrar em modo economia de energia. E não é porque o colaborador está fazendo isso porque ele quer, mas ele faz isso porque ele está programado a fazer desta forma. Mas você, gestor, você deve estar achando um absurdo o colaborador fazer isso na empresa. Ele recebe o salário, então ele deveria seguir as regras. Mas pense bem, a sua mãe, ela deve ter dito quando você era pequeno para você arrumar a cama. Ao menos a minha mãe me falou. Só por causa disso, só pela minha mãe ter dito para eu arrumar a cama, eu fiz isso todos os dias? É claro que não. Eu só arrumava nos dias em que ela pegava no meu pé. E é a mesma coisa aqui na empresa. Ter a disciplina de arrumar a cama quando a mãe pediu é ter a mesma disciplina em seguir as regras porque o chefe pediu. É a mesma coisa. Infelizmente, nós seres humanos não fomos programados para seguir as regras, para ser desta forma. Um outro erro comum nas empresas é aquela postura: eu sou o chefe e aqui eu que mando e você tem que fazer o que eu mando. O que uma voz de comando imperativo como este costuma causar? Como você se sentiria se você tivesse que ouvir isso? Eu tenho certeza de que o sentimento mais comum seria de raiva, desprezo, mágoa, todos sentimentos negativos. O melhor sentimento que poderia vir de uma atitude como esta é um eu não ligo, um sentimento neutro, mas todos esses sentimentos que eu mencionei são sentimentos ruins que levam o operador a fazer aquela operação com uma energia ruim. E a energia ruim só atrai coisa ruim, e coisas ruins acabam acontecendo. Mas se ao invés disso fosse explicado mais empaticamente, por exemplo, vamos supor que você trabalha em uma fábrica que produz maçanetas de porta para carro e a sua linha mandou para cliente uma maçaneta faltando um componente. Aí o gestor chega lá no operador e dá uma bronca porque a peça foi faltando um componente. Mas vamos pensar em uma outra abordagem. Vamos supor que o gestor chegue no operador e explique: olha, fulano, a peça que foi produzida aqui foi sem esse componente. Este componente serve para abrir a porta do carro, neste caso, a porta de trás do carro. Imagine você neste carro. Você colocou a sua filha no banco de trás e por algum motivo o carro parou no meio da rodovia e você precisa tirar ela rápido do carro. Você vai lá correndo na porta de trás e a porta não abre. Não abre porque esse componente está faltando. E aquele monte de caminhão correndo à sua volta e você desesperado para tirar sua filha lá de trás e a porta não abre. Para você, pode ser somente uma peça, mas para alguém, pode ser a peça que vai salvar a filha do banco de trás. Você entendeu a importância de montar esta peça com qualidade sem faltas? E aí, qual abordagem foi a melhor? Em qual dessas abordagens você acha que tem maior chance do colaborador seguir as regras da próxima vez? Mas dentro do sistema Toyota de produção, existem duas ferramentas que são essenciais para evitar que o operador pare de seguir o que foi pedido para ele fazer.
O primeiro é a instrução de trabalho bem feita e bem escrita. Para o sistema Toyota de produção, a instrução de trabalho é como se fosse um contrato entre a empresa e o trabalhador. A instrução de trabalho precisa dizer precisamente o que o operador precisa fazer em cada uma das etapas da operação. O operador precisa ler, estudar ela e assinar ao fim, atestando que ele entendeu e que ele cumprirá o que está escrito nessa instrução de trabalho. O segundo é a auditoria de processos. Não a auditoria da ISO 9000 ou coisas assim, que ocorre somente uma vez a cada 6 meses ou, se bobear, somente uma vez no ano. Não é isso. É o gestor auditando, ou seja, neste caso, o líder de linha auditando o processo diariamente, garantindo que a instrução de trabalho está sendo seguida à risca. E o gestor do líder, ele precisa auditar também e garantir que o líder também está fazendo o seu serviço, pois o líder, ele também é um ser humano, não é verdade? E assim sucessivamente, e o gerente também, auditando o chão de fábrica e garantindo que todos estão fazendo o seu trabalho. E para o gerente conseguir auditar um processo, ele vai precisar ter as instruções de trabalho em mãos. Ele vai ler a instrução de trabalho, entender e comparar se o operador ou o líder, quem quer que seja que ele esteja auditando, que este colaborador está seguindo a instrução de trabalho à risca. E para tornar isso possível, a instrução de trabalho precisa ser clara, específica. Faz sentido? Pela minha experiência, a maioria das empresas falham nessa primeira parte. A maioria das empresas possuem instruções de trabalhos elaboradas pela engenharia de processos, e as instruções de trabalhos são escritas focadas em ensinar o operador a operar a máquina. Mas se a instrução de trabalho for escrita dessa forma, focada em operar a máquina, elas não permitem que o gestor saiba se o operador está seguindo o que foi pedido para ele fazer, pois o operador faz mais do que mexer na máquina, faz outras operações também e anda para lá para cá dentro do processo. E isso é certo ou errado? O gestor, ele não vai conseguir saber. Faz sentido para você? E aí, na sua empresa, as ações são duradouras e elas não se perdem? As suas instruções de trabalhos, elas são claras a ponto de você ir agora em processo, ler a instrução de trabalho, comparar com o que o operador está fazendo e você conseguir afirmar que o operador está realmente fazendo igual ou diferente à instrução de trabalho? Se você vai lá e não consegue afirmar, sem que alguém te explique ou te complemente, por que o operador conseguiria entender? Então, e que contrato meia-boca é este que vocês pediram para ele assinar? E você, se este fosse um contrato para você assinar e assumir, você assinaria? Melhore as instruções de trabalho, faça auditorias e mantenha qualquer sistema ou qualquer melhoria funcionando. E aí, gostou deste vídeo? Me siga ou se inscreva no meu canal para mais vídeos como este. Um forte abraço e até o próximo capítulo.